apresentar agora a proposta de reforma da tributação de bens e serviços desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal. O que é essa proposta? A proposta é, basicamente, migrar o modelo brasileiro para um modelo semelhante ao melhor padrão internacional, procurando minimizar, sem comprometer a qualidade da mudança, procurando minimizar essas resistências políticas que resultam de uma reforma tributária ampla no país. O que está sendo proposto é basicamente a substituição dos 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto sobre bens e serviços. Nós estamos chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto com características de um imposto sobre valor adicionado. E por que ele chama IBS e não IVA? Porque IVA é uma forma de cobrar imposto, e não é um tipo de imposto. E os IVAs modernos no mundo chamam Goods and Services Tax. A gente está usando o padrão mundial para o novo imposto proposto para o Brasil. Paralelamente, propõe-se que haja também um imposto seletivo, monofásico, incidente sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, como, por exemplo, fumo. Quer dizer, a ideia é que se fumo gera problemas para a saúde, você vai ter um imposto para tributar aquele produto que tem efeitos nocivos sobre a saúde. Mas é muito restrito, é apenas sobre bens e serviços que geram externalidades negativas. Bom, como é que seria a transição do atual sistema tributário para esse novo modelo? A ideia é que a transição seja feita ao longo de 10 anos, em 2 fases. Uma primeira fase, que a gente chama de período de teste, o novo imposto, o IBS, seria criado com uma alíquota de 1% e seria cobrado durante 2 anos com essa alíquota de 1%. Neste primeiro momento, para não ter aumento de carga tributária, seria reduzida apenas a alíquota da COFINS. Ou seja, nesses primeiros 2 anos não teria nenhum efeito sobre estados e municípios. Por que a gente propõe esse período de teste de 2 anos? Por 2 motivos. O primeiro é para ajustar operacionalmente o novo imposto. Eu estou criando um novo imposto que vai ser uma mudança radical na forma de cobrar tributos sobre bens e serviços no Brasil, e a gente precisa ver se operacionalmente ele está funcionando bem. Para vocês terem uma ideia, no final da transição, esse imposto vai arrecadar mais que 12% do PIB. Então é bom que ele esteja bem desenhado e que não tenha problemas operacionais. Segundo motivo para esse período de teste de 2 anos, é para conhecer o potencial de arrecadação do novo imposto. A partir daí, nos 8 anos seguintes, a gente teria o período de transição propriamente dita. E a ideia nesse período de transição é reduzir 1/8 ao ano as alíquotas dos tributos atuais. Como é que isso é feito? Você não precisa mexer na legislação dos tributos atuais. Você mantém a legislação como está e no primeiro ano da transição, você, ao emitir o documento fiscal, você aplica 7/8 da alíquota. Seja ela alíquota interna, seja ela alíquota interestadual, seja alíquota ad valorem, que é uma porcentagem do preço de venda, seja alíquota ad rem, que é um valor fixo por unidade de produto, você aplica 7/8 dela. Ou seja, no primeiro ano da transição, o sistema tributário atual vai ser 7/8 do que ele era anteriormente. No segundo ano, 6/8 e assim sucessivamente, até que no final da transição, os tributos atuais são extintos. Neste processo de transição, a alíquota do imposto sobre bens e serviços vai sendo progressivamente elevada de forma a repor a receita que está sendo perdida com a redução da alíquota dos tributos atuais. Como a gente conhece a arrecadação dos tributos atuais, a gente sabe qual é a perda de receita em cada momento que você reduz a alíquota. Como depois do período de teste você já sabe qual é o potencial de arrecadação do novo imposto, do IBS, você sabe quanto tem que elevar a alíquota do IBS para repor a perda de arrecadação decorrente da redução da alíquota dos tributos atuais. E esse modelo permite, portanto, que a arrecadação seja mantida constante durante toda a transição. Ou seja, ele mantém a carga tributária constante durante toda a transição. No Brasil hoje, não dá para reduzir a carga tributária, porque a União, os estados e os municípios estão quebrados, estão numa séria crise fiscal, mas ao mesmo tempo não dá para aumentar a carga tributária, porque a sociedade não aguenta mais pagar imposto. Ou seja, a transição que está sendo proposta ao longo de 10 anos permite manter a carga tributária. E aí vem a pergunta, por que 10 anos de transição? Por que não faz num período mais curto? O motivo é exatamente o impacto que o sistema tributário tem sobre as empresas.
Como eu falei, as empresas fizeram investimentos com base no sistema tributário atual. Se você fizer uma transição muito rápida, elas vão ter uma desvalorização do investimento que foi feito. Com 10 anos de transição, elas conseguem recuperar o investimento que foi feito. Vale lembrar que esses 10 anos nem começam a contar imediatamente. Se você aprovar a emenda constitucional que cria um novo imposto agora, você vai ter no mínimo 2 anos até aprovar a lei complementar, regulamentar o imposto, e só a partir daí começa a contar esse período de teste. Ou seja, o motivo é exatamente permitir que as empresas se ajustem ao novo sistema tributário do Brasil.